Já aconteceu com você de você estar no projeto e de repente bater aquele desânimo e você desistir? Então, no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre este assunto. Muitas vezes nós estamos aí num projeto, nós estamos trabalhando e de repente a gente nem sabe como ou porquê a gente desanima. Se você já passou por isso, convido você então a ficar comigo até o final do vídeo, porque são 4 dicas bacana mesmo. São coisas que eu estou colocando em prática na minha vida e tem dado certo. Deixa eu me apresentar a você, se você ainda não me conhece, meu nome é Eurides e é um prazer receber você aqui no canal. Seja bem-vinda aqui, que o Senhor te abençoe ricamente e que aqui você encontre sim conteúdo que seja relevante para você e que traga de alguma forma alguma ajuda aí para você no seu dia a dia. Esse é o meu objetivo aqui, passar aqui no canal coisas comuns da vida, do dia a dia, né? Coisas reais do nosso dia a dia, são coisas que acontecem. Uma das coisas que acontece, e é sobre isso que eu quero falar hoje, é da gente começar algo assim, de repente vem um desânimo, bate, sabe, um cansaço físico, mental, a gente perde a graça por aquele projeto. Já passou por isso? Então, se já aconteceu isso com você, eu tenho 4 dicas aqui para compartilhar com você. Tenho aplicado na minha vida e tenho funcionado. Então, eu espero que na sua também funcione, se você aplicar. Ok? Então, bora lá. Vamos falar sobre isso. Ó, eu deixei aqui as minhas anotações. Deixa eu pegar minhas anotações aqui para falar sobre isso com você. Bom, essas 4 dicas, você vai poder aplicar em todas as áreas da sua vida, digo nos planejamentos aí, seja física, na área emocional e também na área espiritual. Então, quando a gente fala na área física, eu estou falando sobre planos que a gente faz no cuidado do corpo, qualidade de vida, quando a gente pensa na alimentação. Se você aplicar essas dicas aqui, vai dar certo. Essas 4 dicas também é aplicável quando se trata da área emocional da vida da gente, ok? Então, e quando eu falo assim, convivência com os outros, é aquela história, sabe? O estresse, a ansiedade que a gente acaba sentindo, tristeza, enfim, são as nossas emoções. Então, na área emocional também e na área espiritual, que está diretamente ligada à sua vida com Deus, né? Estamos falando de relacionamento com Deus, relacionamento íntimo com o nosso Criador. Se você pegar essas dicas que eu vou te dar agora, você vai conseguir sim ter sucesso nessas áreas aí, digo, na área física, emocional e espiritual também, ok? Então bora lá, vamos ver esse vídeo aqui. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Eurides, é um prazer receber você aqui, seja bem-vinda. Aqui nós falamos de fatos reais da vida, do dia a dia, né, de pessoas normais, ok? Então, fica aqui comigo. Se você se identificar aqui no canal, eu vou convidar você a se inscrever, ok? Se até o final você gostar do vídeo, deixa teu like também, ok? Bora lá, vamos falar sobre isso então. E aí eu deixei aqui algumas coisas anotadas dessas dicas e eu quero falar sobre isso. Primeira dica que eu quero te dar aqui. Entenda o seguinte, essa já é a primeira dica. Ideia é só ideia. Então é você pensar assim, primeiro é só uma ideia. Qualquer coisa que você pense em começar a fazer é só uma ideia, tá? É só isso. Você, na verdade, não tem muita coisa. Quando eu tenho uma ideia, eu não tenho muita coisa, é só uma ideia. Então, essa é a primeira dica. Tenha isso na sua mente. Ideia é só uma ideia, não é nada mais que isso. E às vezes a gente se preocupa tanto e tem gente que já desiste só tendo uma ideia. Sabe aquela história? Tem uma ideia de manhã, eu tenho uma ideia e a ideia só ficou na cabeça e ela desistiu. Já passou por isso? Acontece também. Então, o que eu quero deixar aqui, ó? A maioria das pessoas, elas desistem, elas têm ideia e nessa fase ela já desiste.
Então, quando acontece isso, o que é importante a gente entender? Não perdeu nada. Se eu tenho uma ideia e eu desisto da ideia, ela ainda na minha mente, eu não perdi nada. Tá? Não é para mim me preocupar com isso. Então, não se preocupe. E já tenha esse entendimento. Quando você tem uma ideia, é só uma ideia. Não é mais nada que isso. Ok? Essa é a minha primeira dica para você. Se você entender isso, você vai conseguir colocar em prática a segunda dica. Ok? Segunda dica é você pensar o seguinte: você teve uma ideia, porém é importante que você exponha essa ideia. E como é isso, Euridice? Como é que eu vou expor essa ideia? O que você está dizendo? Tem ideias que elas surgem na nossa cabeça que é necessário a gente compartilhar com alguém. Né? Então, você está dizendo que todas as ideias eu tenho que compartilhar com alguém? Não, eu estou dizendo que tem ideias. Né? Existem ideias que a gente precisa compartilhar. E aí é que começa o problema. Então, o problema não começa quando a gente tem ideia. E a gente não deveria desistir, ninguém deveria desistir quando tem uma ideia. Porque quem tem uma ideia não tem nada, né? Quando está na mente, se você não compartilhou, essa ideia ficou só para você. Né? No caso aqui a gente pensa assim, só você e Deus que sabe, mas ninguém. Então não deveria ser problema. Agora, a gente já precisa ficar atento quando a gente pega essa ideia que está na nossa cabeça, que ninguém sabe, e a gente vai compartilhar com alguém. Por quê? Porque, bom, algumas ideias você precisa compartilhar. E é bom também você compartilhar, né? Contar aquilo que você está pensando. Qual é a sua ideia? Qual ideia você está tendo? Quando você compartilha a sua ideia, você tem que tomar bastante cuidado. Tem muita gente que já desiste nessa segunda dica aqui, nessa segunda fase. Compartilha com alguém e compartilhou, já desistiu. E por quê? Porque pode ser que você exponha, né, compartilhe a sua ideia com alguém e a pessoa, ela pode não levar a sério. A sua ideia ela pode ser rejeitada ou até mesmo ignorada. Por isso, neste momento, então você teve uma ideia na cabeça, e eu estou falando de sucesso, para você ter sucesso, pega essas dicas aí. Você tem uma ideia na cabeça, você não tem nada, só está na sua cabeça, só uma ideia. A ideia é só uma ideia. Não sofra por conta disso. E quando você tiver uma ideia na sua cabeça, não desista dessa ideia, por favor. Ó, compartilha, exponha essa ideia. Agora, tenha cuidado, porque neste momento começa o problema. Problemas começam quando a gente tem uma ideia e a gente entende que é uma ideia assim, excelente, espetacular e tipo assim, vai dar certo e a gente compartilha com alguém. E aí acontece muitas vezes que a gente compartilha a ideia que a gente tem e muitas vezes a pessoa com quem nós estamos compartilhando, ela não dá nenhum valor, rejeita. Tem gente que já diz logo para você, isso daí não vai dar certo. Ah, não, para com essa besteira, né? Tem gente que dá risada, não leva a sério, né? Tira um barato de você. E tem gente que ignora. E se você e eu, se nós olharmos para isso, ou se nós não prestarmos atenção para quem nós estamos compartilhando a nossa ideia, nós vamos correr o risco de que a nossa ideia seja rejeitada, não seja levada a sério ou até mesmo ignorada. E se isso acontecer, Euridice, fica firme na tua ideia. Para que isso não aconteça, é necessário a gente já evitar. O que eu vou evitar? Eu já vou evitar compartilhar com qualquer pessoa. Então, assim, segunda dica é compartilhe, mas não compartilhe com qualquer pessoa. Exponha a sua ideia, mas não exponha para qualquer pessoa. Que seja pessoas que você confie. E também você precisa estar aberto para opiniões.
Quando a gente expõe uma ideia que a gente tem, para que isso é bom? Porque a gente pode, se você expõe para uma pessoa certa, para a pessoa certa, ela pode te ajudar, trazendo mais ideia, te dando outras dicas. Esteja aberto para isso. Esteja aberto para receber ideias, para receber opinião. Ok? Por que muitas pessoas, aqui já é um problema, essa segunda dica que eu estou dando. Porque tem gente que vai pela opinião dos outros. Então, compartilhe, mas compartilhe com pessoas certas, pessoas que vão te ajudar, ok? Vamos para a terceira dica, então. Faça planos. Caderninho aqui, ó. Faça planos, tá? Você já teve uma ideia, você já compartilhou, agora coloque no papel. Anote, escreva o teu plano, o que você gostaria de fazer. Você teve mais dicas, você teve ajuda, a pessoa que você compartilhou te deu outras dicas. Anota tudo, faça planos. Se você tem um planejamento, gente, tudo na vida da gente, tudo, eu falo isso aqui, tudo na vida da gente nós devemos planejar. Por mais simples que seja, por mais simples, é tipo assim, a ida no mercado, você e eu, nós devemos planejar. Por quê? Quando nós temos um planejamento, a gente começa a agir. Se você tem um plano para executar aquela tua ideia, você tem então um começo. Você vai ter o meio e você vai caminhar para o fim. Por que muita gente desiste? Porque não tem planejamento. Então é pensar assim, quando só é uma ideia, é só uma ideia. Quando você conta para alguém, continua sendo uma ideia, só que agora essa ideia você expôs. Quando que começa então quando você começa a agir? Quando você começa a planejar, a escrever. Quando você começa a anotar. Ok? Essa é a minha terceira dica. Quarta dica. Apresente os teus planos para Deus. Quero deixar essa palavra aqui com você, Provérbios 16, verso 3. Está escrito assim, ó. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, são 4 dicas, para que você não deixe aí as coisas pelo meio do caminho. Para que você deixe de ser uma pessoa que não consegue concretizar nada. Para que você e eu, nós deixamos de ser uma pessoa que não tem prosperidade naquilo que nós nos propomos a fazer. Apresentar ao Senhor os teus planos. Não é ideia. Ideia é só uma ideia. Entende? Se tiver aí na sua cabeça é só uma ideia, não passa disso. É um sonho, entende? É um sonho, tem um sonho. Eu quero, sei lá, morar nos Estados Unidos. Hoje eu acordei e eu já sei, eu vou morar nos Estados Unidos. Isso é só uma ideia, não tenho nada. Entendeu? Então, já que eu estou com essa ideia, eu preciso expor essa ideia. Preciso falar com alguém que possa me ajudar a esclarecer isso. Falei com alguém e lembra sempre, uma pessoa de confiança. Faça isso com pessoas de confiança. Falei com alguém, agora, me deu algum conselho, me deu mais alguma dica, agora eu vou pôr no papel. E depois que tiver tudo no papel, o meu plano eu apresento ao Senhor. Então você quer ter prosperidade nos seus planos? Quer ser bem-sucedido na sua vida? Pega essas 4 dicas e aplica aí na sua vida. E eu espero você aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau.